gente vivencia os princípios cristãos, que é uma coisa, princípio cristão a gente tem desde a infância. E toda vez que você frequentava uma igreja, sempre frequentando uma igreja, você tem lá o sermão, a leitura, tudo. Então, as mães, os pais, sempre procuraram manter esse princípio cristão, mas não o conhecimento da palavra de Deus, que é coisa diferente. Uhum. O princípio cristão a gente sempre teve Sim. e sempre viveu de acordo com isso. O que o cristão tem que ser? Uau, isso é Tá lá, forte. os mandamentos. Então, esses mandamentos são desde a minha época de infância. Os mandamentos que Deus tem, não roubar, não matar, não fazer. Isso é. A gente via vivenciando isso ao longo da vida. Não pegar as coisas dos outros, não deixar os bem alheios. Então, esses mandamentos. Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Então, esses mandamentos a gente vivenciou. Mas não tinha, assim, por exemplo, embora vivia os mandamentos, que Deus, na verdade, pregou, e de pregar o evangelho, primeira coisa, e guardar os meus mandamentos. Porque quem guarda os mandamentos, realmente está praticamente vivendo o que Deus pediu. Agora eu falo o seguinte, para você ter uma vivência mais íntima com Deus, é que quando você conhece mais a história de como foi feita, construído o processo cristão, desde a origem, quando Deus criou o mundo e veio, Gênesis, até chegar, Jesus. até chegar lá, quando Cristo veio. Então, para você conhecer o que é esse Deus que você faz, o que é esse Deus que você quer vivenciar, o que ele fez, como é que ele agiu. Então a gente sabia os mandamentos, mas você não sabia onde é que está Deus aqui. Não tinha até intimidade com o Espírito Santo, não tinha a prática da oração, de conectar direto com ele, porque muitas vezes era via padre, era alguma coisa de conversa. Por exemplo, essa comunhão do Espírito Santo, a gente obedecia às coisas, mas não tinha, às vezes, com base no quê? Então, as ferramentas que eram menores. Sim. Então, a gente não mudou muito, eu não mudei muito de atitude que eu tinha. Não. Eu só tenho ferramentas melhores para mim, para aceitar, para viver, para mim ver minha vida, como é que eu vou pautar mais ela, a minha vida. Eu procuro, isso é para mim, para a minha vida. Então você veja que hoje a gente está conseguindo conviver lá, estou conseguindo ler com os meus irmãos a palavra que também nunca tinham lido. Você vê, nós estamos um grupo de irmãos, as irmãs, o seu compadre, a gente está ali, devagar tateando, porque esse momento de estar. E nós somos só 2 vezes por semana, da pessoa voltar para ali para fazer aquilo, não era um hábito, não é. Quando você criou o grupo, pai, assim, meu pai já estava nesse grupo que eu me converti, que eu entrei o ano passado, que eu falei que meu pai viu minha transformação, e eu convidei meu pai com 30 dias para participar ali, ele e minha mãe já sentindo essa presença de Deus na minha vida, e aos poucos eu vi que ele ficou curioso, ele quis entrar, começou a ler, né, meu irmão teve lá um tempo, então esse Café com Propósito ali, que foi uma ferramenta que Deus usou para me converter, então não foi templos, como eu falei, meu pai começou a frequentar e logo em seguida ele criou uma espécie de um café com propósito da família dele, não todo dia, que o nosso é, né, de domingo a domingo, 6 horas da manhã, e meu pai e eu estamos lá hoje, inclusive ouvimos, mas ele criou um, né, terça e quinta lá com a família. Quando eu soube disso, eu achei uma das coisas mais lindas, eu não te falei isso, eu até participei uma vez, porque acaba que coincide com o horário do meu, eu até vou estar lá mais vezes, eu me comprometo a estar lá mais no ano, mas eu achei, e inclusive eu acho a metodologia até melhor da que você colocou lá, porque você lê um provérbio, lê um salmo e tudo mais, mas eu fiquei muito orgulhoso de você. Ali uma das coisas, quando você fez isso, e aqui eu registro, eu tive muito orgulho de ver a sua entrega, que ali eu comecei a perceber você voltando a ter a conexão com Deus, e mais do que isso, pai, ter na atitude de demonstrar isso. Você teve a atitude de ir lá, o que meu tio Tassiano, que está há muitos anos, você por ser o filho mais velho, o primogênito, quanto você fez isso, chamou essa responsabilidade, ali, criou, sabe, eu fiquei orgulhoso, porque a primogenitude ela tem um papel forte ali em algumas características. Você ter dado esse exemplo ali para os seus irmãos, você já começou a arrastar. Então, parabéns, eu fiquei muito orgulhoso de você, viu? Eu quis partilhar também, porque é exatamente isso, a família não tem o hábito. Então a gente precisa criar, apesar que a gente já teve no passado, não sei se você se lembra, quando a gente estava quase, a maioria morava em Goiânia ali, eles tinham um grupo de reunia toda terça-feira para oração. Eles liam alguma coisa do Evangelho
fazia uma oração, cantava, tinha uns louvores, alguma coisa. Mas era um momento de oração, não era um momento de Testemunho, não, de fala, não às tinha vezes muito testemunho isso. não era um momento de aprendizado da palavra Ah, de Deus. uhum. Essa cultura de ter. Então, é isso que eu vejo que esse grupo tem, uma cultura de ler a palavra, e depois você fala alguma coisa sobre o que você leu. E você sabe que a gente está lá, hoje, você sabe que a minha irmã, a Thalma, ela tem realmente uma vivência, até mais do que ela tinha sempre, e o Tassiano. Então a gente tem uma colaboração muito grande, porque o Tassiano tem uma vivência espiritual de 40 anos. Então, ele referência. tem uma forma, já uma habilidade para colocar a interpretação do que você lê. Porque às vezes você lê, mas fica meio perdido. Tem coisas que não entende, então as pessoas têm que traduzir aquilo melhor para a vida. Mas o hábito de ler ninguém tinha. Sim. Então é isso que a gente está tentando levar para lá. Que bacana. E vai dar certo. Eu quero abordar um assunto. Agora vamos falar de talvez a maior decisão que você tomou na vida. Vamos falar de um assunto que eu acho que vai ser muito prazeroso. Eu gostaria de falar um pouquinho disso. Me fala aí da minha mãe. Como é que você a conheceu? Como é que foi? A Miss, olha só, meu pai aqui, a gente não é exemplo de beleza assim, exacerbada. Meu pai, apesar de eu achar ele lindo, e hoje eu tenho me achado mais. Meu pai casou com uma Miss, rapaz. Minha mãe já foi Miss de uma cidade, eu fico imaginando né? Porque meu pai tinha uma juba desse tamanho, meio hipzão, parecia, né? E casou com uma mulher linda e maravilhosa ali, que eu falei, meu Deus, é muita areia para o caminhão, pai? Como é que você conseguiu, rapaz? Rapaz, na verdade... É muita lábia. Me conta desse encontro com a dona Vera Lúcia. Você sabe o que é? Eu acho que o conhecimento, claro, eu tinha acabado de sair do relacionamento, porque eu tinha namorado a Pontalina. Essa mãe conheceu ela, amiga dela. Essa mãe também chegou a ser noiva de um cara lá em Pontalina. E terminou. Porque a mãe dela falou, não vai dar certo, o cara era mais velho, que era acho que uns 20 anos, 15 anos. Aí a família é muito complicada. Então, isso a mãe estava na fase áurea da mocidade, realmente era muito bonita. Então, nas festas tinha sempre pessoal assim. Então, eu tinha uma prima que morava lá. A gente gostava, porque Joviane era muito próximo de Pontalina, Joviane e Pontalina perto. A gente sempre ia, as festas de Pontalina eram melhores, porque Joviane quase não tinha gente para fazer festa, a gente gostava muito de festar. A cidade era maior, Pontalina. Era maior, mais organizada. Então, e lá tinha um clube que fazia muita festa, tinha bailes. Então, no fim de semana, eu morava aqui, em Brasília, já trabalhava no banco. E em 72, depois meu pai me deu um carro. Quando meu pai falou, primeiro. Você tinha uns 22 anos, mais ou menos? 72, 21, 22? Não, 22 anos. 22, eu comecei com 72, eu devia ter. 21. 21. 51. Mais um ano depois, eu 22. entrei para o banco. Quando eu entrei para o banco, aí meu dinheiro foi formar. Aí meu pai me deu um carro 0 km. Agora você tem condição de sustentar, então você vai ter seu carro.